Olá, queridos, provavelmente eu vou estar atrasando a entrega desse vídeo aqui, mas é porque o vídeo de easter eggs e referências deu muito trabalho pra fazer, então acabou tomando a maior parte do tempo dessa semana. Inclusive, se vocês não assistiram, por favor, vai lá assistir pra me dar uma força, beleza? Eu coloquei todas as referências que eu encontrei do episódio 1 ao 6 e tá bem legal. Mas agora vamos falar do episódio número 7 da segunda temporada de Fiona e Cake, Os Lobos que Vagueiam. Este é o último episódio que eu tive acesso antecipadamente, e também todas as cenas do trailer que a gente viu já apareceram de alguma maneira. Isso quer dizer que a gente não tem nenhuma pista do que vai acontecer no episódio 8, 9 e 10. E eu tô achando que eles realmente guardaram o melhor para o final da temporada. Pelo menos eu tô bem ansioso e assim eu espero que seja. Mas enfim, sem mais enrolação, bora pra análise do vídeo. E o episódio começa com o Alice sendo abduzido por aquelas fadas que já apareceram em seu sonho. Se a gente prestar atenção, essa base que a personagem chega é a mesma base que as garotas vão acabar se teletransportando para Vênus. E isso já é uma referência à plataforma que o Magic Man usa para conseguir se transportar até Marte. E aqui o interessante é que essa personagem diz que tem algo para dizer para o Alice, mas que não era para ele. Na hora certa, ele vai entender para quem era essa mensagem. Só que até agora eu não consegui desvendar o que ela falou. Essa cena apenas do lábio falando e a gente não conseguindo ouvir me lembrou muito a cena de You Forget Your Floats, que é um episódio super complexo também, abordando a magia, loucura e tristeza da própria Beth. E outra coisa interessante de se pensar é que eles personificam a cultura de Vênus ser um planeta feminino, enquanto Marte seria um planeta masculino. E se a gente prestar atenção no desenho original, o planeta de Marte, a gente não consegue identificar nenhuma mulher a não ser a Margles. Então, à primeira vista, eu pensei que eles trocaram os planetas para fazer essa brincadeira da troca de gênero também. Mas será que existe a possibilidade de existir habitantes em Vênus e em Marte em ambas as realidades? E por isso talvez a própria Margot seja uma habitante de Vênus e não de Marte? Essa é apenas uma teoria que acabou surgindo. Mas enfim, seguindo, eles começam a colar post-its em cima do flyer original, dizendo que DJ Flame agora faria parte do evento. E o flyer original faz referência a um dos primeiros quadrinhos da Natasha Allegre. E é claro que o Marshall e o Gary não estavam confortáveis com essa situação. O Marshall, principalmente, já não estava seguro das suas músicas porque ele não toca para o público, e agora ele estava pior ainda, pois claro que teria uma comparação com o cara que é extremamente popular. É só ver a reação da garota festeira que não iria antes no evento e agora vai falar para todo mundo. E isso tem dois pontos, né? Porque querendo ou não, ter mais gente vai ser melhor para eles conseguirem mais dinheiro. Enquanto isso, a maga continua tentando entender os enigmas do Spirit Warrior. E aí a gente pula pro mausoléu Abadir e vemos um inflável gigantesco do DJ Flame em cima. E ele é exatamente igual ao que aparece no sonho do episódio passado. Então eu tenho minhas dúvidas se outras referências dos sonhos são a coisas que ainda vão acontecer no desenho. A gente então vê outra referência ao time, agora com a mesma camiseta que a Jujuba usa com o rostinho dele. E é claro que o Flame pisaria na bola com a Fiona, pois ele acaba não aparecendo no local. E esse personagem aqui é uma referência a esse personagem que aparece no episódio do James Baxter. E a Fiona fica muito brava, achando que o Flame não estava atendendo porque ele estava junto com a Fennel. E a Cake, para acalmá-la, acaba envolvendo ela como se fosse um casaco, lembrando muito ao traje de Jake. E assim como ele, parece que a Fiona tem controle sobre o corpo dela. E ela fica tão mal que ela não consegue dormir. E assim, eu acho que eles se estenderam um pouco nessa questão da Fiona gostar tanto do Flame, sendo que claramente o cara tá sendo um babaca com ela, e logo a gente descobriria que ele está sendo babaca com a Fennel também, pois ela decide dar um jeito nisso saindo lá de manhãzinha e indo procurar o apartamento dele. E aí a gente vê que assim como o Gary, o seu nome completo tem referência ao nome Príncipe, sendo Felix Princípio, só que quando ela chega no apartamento, a Fennel está lá super preocupada também, pois ele tinha desaparecido e não tinha dado as caras à noite inteira. E o apartamento dele tem várias referências ao Reino de Fogo. Eu gostei muito da decoração, assim, dos quadros, ficou muito legal. Podemos ver uma estátua do Cachorro de Fogo, outra que pode fazer uma referência ao Crabbit, talvez, e alguns troféus que eu acho que é só uma referência por ele ser bem famoso mesmo. Já os 3 gatos que ele tem, pode ser uma referência aos Flambits. Mas enfim, as duas estão preocupadas com ele, e a Fiona tem a ideia de pedir ajuda para a maga caçadora. Só que a gente sabe que ela não tá
tá muito aí pras coisas e acaba criando uma planta na palma da sua mão, que é literalmente uma droga. Eles até brincam porque elas comem um pouquinho, fala que não bateu ainda, e aí elas comem um monte de uma vez, dando meio que uma overdose. Mas basicamente elas ganham os olhos de mago, essa habilidade que a gente só viu o Rei Gelado ter, que é basicamente conseguir enxergar o mundo dos espíritos. Isso aparece pela primeira vez no episódio Recuo Mortal, mas é mais explorado no episódio Além desse Plano Terreno, quando o Finn toca naquele cordeiro de porcelana e acaba preso nesse mundo espiritual, e o Rei Gelado é o único que consegue ajudá-lo. E sinceramente, a conexão instantânea que as duas têm depois disso é muito bom. Ela sai então pra caçada e vem o seu primeiro ser espiritual, começando a persegui-lo que nem malucas, e essa cena da Cake virando guarda de trânsito eu achei muito fofinho. Enfim, ele acaba em uma cabeleireira, que é nada mais e nada menos do que a contraparte da Bruxa da Floresta, aquela bruxa malvada que rouba o cabelo lindo e loiro do Finn. Tipo, ela tinha aquela obsessão por cabelos, então faz muito sentido que ela seja uma cabeleireira nesse mundo. E o quadro na parede faz referência ao David Bowie, ou melhor dizendo, o Ziggy Stardust, e as duas começam a ver as formas espirituais das pessoas. Primeiro com o Alice e depois com o próprio Emicron, que depois de ganhar um beijo no rosto da Cake, ele bate o seu pé fazendo uma referência à primeira vez que ele apareceu em formato de unicórnio mesmo. E o Alice acaba dizendo que sempre que alguém some foi por culpa dos alienígenas, mostrando um monte de desenho que tinha ali dentro do seu casaco, e todos eles fazem referência a coisas que nós vamos ver no planeta de Vênus. As duas então vê vários seres espirituais indo em uma direção até chegarem em um prédio em chamas. Acreditando que seria a forma espiritual do J-Flame, elas entram no local para procurá-lo, mas o prédio realmente estava pegando fogo. E aí aparecem 3 bombeiros gostosões, que são as versões alternativas das ninfas d'água, essas outras bonitonas que moram no lago na frente da casa da árvore. A Cake então fica sem paciência com as duas e acaba as prendendo dentro de um banheiro químico. E ali elas começam a conversar e se entender mais. E uma coisa interessante que a Fennel fala é que o Hunter nem sempre foi assim gentil e legal. Ele era muito estressado, agressivo antigamente, e a versão que a Fiona conhece atualmente demorou muito tempo para ele conseguir construir. E eu entendo que isso seja um paralelo a como a maga caçadora se sente nesse momento. Ela é extremamente estressada, quer fazer tudo sozinha, não aceita a ajuda de ninguém, e toda essa sua postura reativa só está piorando a sua situação. Só que agora, principalmente, ela tem que superar isso. Ela logo perceberia que para conseguir voltar a U, de acordo com o enigma do espírito, ela vai precisar principalmente da ajuda da Fiona. E quando as duas percebem que deve focar as suas intenções no Felix, elas unem suas mãos e pensam nele. E nesse momento aparece uma luz rosa muito forte. Era a plataforma de transporte até o planeta de Vênus. E eu acho que isso aconteceu nesse momento, pois toda a personificação do planeta gira em torno do amor. E quando as duas sincronizaram seus pensamentos nessa pessoa que elas amam, abriu uma brecha para uma conexão com eles. Pois, pelo que a gente entende no final do episódio, os seus corpos não saíram do planeta Terra, mas mesmo assim elas tiveram essa experiência de alguma forma, do mesmo jeito que o Alice teve no início do episódio. Exatamente como isso funcionou eu não tenho certeza, mas eu entendo que o planeta realmente exista. Enfim, quando a maga entende que o enigma era sobre a Fiona e o Flame, ela começa a tentar encontrá-lo. E aí a gente vê que aquele sistema de viajar no tempo dentro da árvore não é algo exclusivo do Salgueiro. Aparentemente a maga consegue fazer isso em qualquer árvore. Fazendo isso, ela consegue voltar um pouco no passado, conseguindo ver para onde ele tinha ido. Na verdade, ele fala um nome lá e ela acaba pedindo ajuda para o Hunter, que explica que aquilo era um cruzamento de 2 ruas, e ele levaria ela até lá. Enquanto isso, o Marshall estava tocando seu violão, quando percebe mais uma vez que está sendo vigiado por um cara vestido de pombo. E esse chute que ele dá no ar aqui, eu acho que é uma referência ao chute vampiro que a Marceline faz. E o Damon acaba revelando algo que já estava meio implícito que ele fez, que foi obrigar a Simone a ficar longe do Marshall. Depois daquele incidente no parque em que eles se aproximaram e tocaram piano juntos, ele foi armado pra cima dela, basicamente, e criou uma medida cautelar para ela não chegar perto dele, o que é completamente bizarro, pois foi o Marshall que abraçou ela, tirando dele, da sua infância, uma das poucas pessoas que verdadeiramente o entendia, e essa informação deixa ele devastado. E agora, nos próximos episódios, eu tenho quase certeza de que ele vai atrás dela para se reconciliar. Eu tô curioso para ver como que vai ser isso. Enfim, as meninas acabam chegando ali no
no planeta de Vênus, que assim como em Marte, a sua população vive dentro de um domo, e eu fiquei maravilhado com todo o concept design que eles fizeram, deixando 1000 vezes mais interessante do que Marte, pra falar a verdade. Primeiro que a cúpula fica em cima de uma estátua gigantesca muito irada, tudo inspirado nessa estética dos deuses gregos, assim. Inclusive a própria líder dali é uma estátua da Vênus de Milo, que faz um certo link com o próprio Abraham Lincoln, porque ele na verdade é uma estátua ali, que acabou ganhando vida e liderava Marte. E essa primeira habitante que a Fiona acaba dando um tapa na cara dela sem querer, e ela se apaixona no mesmo momento, me lembra um pouco o Povo de Vidro, mas não sei. E esse tapa talvez seja uma referência ao tapa que o Finn recebeu da Princesa de Fogo, que também teve um efeito reverso, pois ele só ficou mais apaixonado por ela. E pela primeira vez nessa temporada temos uma música que evidencia como todos ali vivem o amor intensamente, são gentis, e tudo é um sentimento à flor da pele. Um amor meio idealizado, quase problemático assim. E reassistindo nesse momento que eu tô gravando o vídeo, eu percebi que essa cena aqui é uma reprodução das tendinhas do parque de diversão. E quando elas acordam lá, mais pro final do episódio, elas estão em cima da roda gigante. Então realmente parece que o que elas estão vivendo aqui é uma reprodução física da onde elas verdadeiramente estavam ali no mundo real. Mas enfim, elas acabam conhecendo a líder e ela diz que capturou a maior fonte de amor e luxúria do planeta Terra, que é o próprio Felix. Mas analisando agora, vendo que na verdade esse Felix que está preso aí não é nada mais do que um ursinho do parque de diversão, e pelo fato dela dizer que todo o amor que ele recebe poderia energizar as suas grandes cidades, eu acho que eles realmente usam o amor de outros seres, os capturando mentalmente para sugar essa energia que vem do amor. Então talvez seja por isso que o Hélice também estava em transe, porque querendo ou não ele tem essa parte da paixão, do amor super aflorada. Mas enfim, as duas acabam desafiando a Vênus para sim conseguirem salvar o Felix. E gente, o traje de luta delas simplesmente ficou maravilhoso. E as duas lutariam contra um guerreiro em formato de coração, que apesar de parecer ter um gênero masculino, ele na verdade é um robô. E aí a gente entende que nessa batalha, todas as armas e poderes só funcionam na base do amor, mas é um amor que deve ser verdadeiro. Então, para conseguirem ganhar, a Fennel primeiramente começa a ser honesta com a Fiona, dizendo o quanto admira ela. E assim ela fica mais forte. E mesmo a Fiona tendo muita raiva da Fennel, ela acaba encontrando coisas positivas sobre ela, vendo que as coisas ruins que ela sentia vinha de um lugar que não fazia sentido. E assim as duas conseguem se unir e derrotar o Guerreiro Coração. E eu achei que foi uma solução bem criativa e divertida para as duas finalmente se aproximarem e a Fiona superar todas as coisas ruins que ela sentia dela. E por algum motivo, quando elas estavam voltando para a Terra, a Fiona enxerga a forma da Fennel antes do seu mundo ficar sem magia. Agora, o porquê isso exatamente acontece, realmente não sei explicar. Mas é muito legal a gente poder ver essa sua versão pela primeira vez. As duas têm um momento muito íntimo ali e simbolicamente acabam deixando o Felix cair. Enquanto isso, a Maga com o Hunter acabam encontrando o Felix e elas entram na propriedade achando que ele estava preso ou alguma coisa assim. Mas na verdade ele tinha sido contratado para tocar no aniversário do cachorro das Limão e ele ficou concentrado demais na playlist daquela festa que literalmente sumiu sem dar explicação para ninguém. A Maga fica muito brava com ele, dizendo que a única coisa que ele precisava fazer era se comunicar. E nesse momento aparece a Cake, ficando muito brava com a Maga, dizendo que ela sumiu, enquanto ela precisava da ajuda dela para encontrar a Fiona e a Fennel. E eu entendo que nesse momento a Maga percebeu que toda a crítica que ela estava fazendo para o Felix servia para ela, pois era exatamente o jeito que ela agia também. E só um detalhe, que as Limão comem o bolo que caiu no chão do mesmo jeito que o Lemon Grab come a torta de dentro da boca do rato, que é uma das cenas mais nojentas de Hora de Aventura. Enfim, a Fiona e a Fennel acabam voltando pro mundo real, provavelmente porque a Maga estava passando esse negócio na cara delas, que provavelmente é algum tipo de antídoto para parar o efeito do olho de mago. E é interessante a gente reparar aqui que o olho da Fiona, quando ela acorda, sai desse desenhado em branco pro tradicional. E elas ficam com esses olhos brancos o episódio todo, que é muito parecido com o estilo de desenho do olho do Regelado. Então provavelmente o olho dele é assim, porque ele vive nesse estado permanentemente. Elas então percebem que o Felix era na verdade um ursinho de pelúcia. A Cake explica que o verdadeiro Flame está bem e esteve bem o tempo todo, e fica um clima meio estranho entre as duas, e a Fennel acaba indo embora. Nesse momento a Maga
maga fala pra Fiona que vai ajudá-la a salvar o Sweet Spot, pois aparentemente ela é a ferramenta que ela estava procurando para conseguir voltar para sua realidade. E por fim, o Marshall acaba ligando pra Fiona. Só uma nota que essa blusa também é uma referência, uma blusa da Marceline que ela usa no retorno pra Noitosfera, e ele tá muito triste depois de tudo que ele descobriu que sua mãe fez em relação a Simone, né? E ao invés da Fiona ser compreensiva com ele, ela só fala, tá tudo bem, você não precisa tocar, mas o evento vai acontecer de qualquer maneira. E assim ele fica mais triste ainda, e o episódio acaba. E aqui chegamos no completo escuro do que vai ser a série daqui pra frente, e eu de verdade tô muito ansioso pra ver no que vai dar. Eu espero que vocês também. Então, semana que vem a gente se vê novamente na próxima análise. Como sempre, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Aquele grande beijo no seu coração de melão e tchau!